Olá, bem-vindos à Dieta do Cordeiro. Mais uma vez, estamos hoje aqui à mesa para mais uma porção. Todos os dias, eu, Marina, uma trilha com Ruian, tenho servido aí um capítulo do meu livro, O Cordeiro Marinado em Porções. E hoje estamos retomando o capítulo 14, de onde paramos ontem. O verso 25 começa assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E por toda a trajetória do ministério de Jesus, sempre ele esteve cercado de multidões, sempre, exceto no solitário Monte da Cruz. Mas nessa passagem, ele se volta à multidão e revela sua preocupação maior com a qualidade do que com a quantidade, quando coloca duas parábolas que ilustram o preço do discipulado. Naturalmente, as multidões, na sua maioria, acompanhavam Jesus em busca de milagres e bênçãos de interesses pessoais e egoístas, sem o menor compromisso e responsabilidade. Diante desse discernimento, Jesus certamente viu a necessidade de alertá-los com alguns critérios a serem observados por aqueles que realmente desejam seguir a Jesus. Diz assim, versículo 26 e 27. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Além dessa ocasião, em mais outra meia dúzia de vezes, no mínimo, Jesus insere em seus sermões esta questão da cruz e afins. E então ele ilustra dizendo nos versículos seguintes, do 28 ao 33, perguntando, né? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Uau, hein? Que preço aí do discipulado. Vamos falar aí de dois pontos. Primeiro, calcular o preço. Foi aquela primeira parábolazinha, né, que ele contou comparando com a construção da torre. Quando ele menciona os custos de uma construção, está querendo chamar a atenção para valores que consideramos mais altos que outros, como, por exemplo, o valor dos relacionamentos interpessoais e o amor, a consideração que investimos neles. De imediato, provavelmente, afirmaremos que amamos ao Senhor acima de tudo e de todos e o preferimos prioritariamente antes de tudo e de todos. Mas não sejamos tão teóricos e imediatistas para calcular. O Senhor ainda nos recomenda assentar e calcular, isto é, sem pressa, mas com cautela. Se assim o fizermos, honestamente vamos reparar que nossos pais, mães, cônjuges, filhos, irmãos, e acrescentaria ainda aí amigos, competem sim acirradamente pelos primeiros lugares em nossa escala de valores, ameaçando a primazia do Senhor Jesus. Sem falar de outras coisas que roubam sutilmente o investimento que deveria ser em muito maior proporção destinado ao reino de Deus. Vale a pena agora, depois deste alerta, rever os cálculos e avaliar se estamos
pagando o preço justo do discipulado requerido por aquele que escolhemos seguir. Recalculando seus valores, você chegou a um resultado positivo no crédito de seu amor a Jesus? E quanto a medir forças, né? Agora o outro exemplo do rei saindo à guerra. Quando ele menciona as condições para a guerra, ele não está só revelando o custo elevado do discipulado, mas os perigos e riscos de uma batalha espiritual que enfrenta todo aquele que escolhe passar do reino das trevas para o reino da luz. Isso implica em reconhecer que a nossa força está na fraqueza da cruz, a nossa vitória quando escolhemos perder e a vida quando decidimos morrer por Cristo, tomando a nossa cruz e o seguindo contra tudo e todos que se levantam para tentar roubar, matar e destruir aqueles que foram comprados, vivificados e edificados pela obra da cruz. Tomar a cruz e seguir a Jesus é tirar força da fraqueza, é obter todo o poder na renúncia de tudo quanto se tem, é perder para ganhar, morrer para se viver. Medindo suas forças, você está empoderado com as armas espirituais poderosas em Deus para vencer? Sem atender a esses critérios, não podemos ser discípulos de Jesus. Podemos ser até um a mais na multidão que segue o fluxo, mas não que segue Jesus. Ele foi bem claro. E fomos chamados para seguir a Jesus, não os critérios de uma religião, não as normas de uma denominação, não as tradições de uma nação e nem as condições a que nós mesmos determinarmos adequadas, mas as que nosso mestre, a quem escolhemos seguir, determinar. E este preço, como Jesus mesmo aqui advertiu, é nada mais, nada menos que a entrega total a Ele e a renúncia total a nós. O apóstolo Paulo experimentou esta vida. Ele diz em Filipenses 3, de 7 a 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então, esse é bem esclarecido aqui o preço da renúncia, né? Do discipulado. A gente saber que o Senhor tem, né, nossa total prioridade e nós estamos vivendo de renúncia, de negar-se a si mesmo. Então, que você faça aí novamente os cálculos, que esteja vendo realmente se está sendo esse discípulo dentro dos critérios que o Senhor, o Mestre, colocou. Espero que sim. Por isso que amanhã estaremos de novo aqui juntos para mais uma porção do banquete, ok? Até lá, se Deus quiser.